Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva toda hora e momento. Falar de Jesus é muito importante, porque nós estamos vivenciando a época do Natal, a época em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, que foi o irmão maior que temos, o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra e que veio nortear os nossos passos. Então nós vamos falar um pouquinho de Jesus, porque é necessário que falemos dele, da sua missão e dos recursos didáticos dos quais ele se utilizou para trazer os seus ensinamentos. Então, são inumeráveis os títulos a ele atribuídos: Jesus Cristo, o Messias, o Mestre dos Mestres, o Cordeiro de Deus, o Governador espiritual da terra, o Salvador prometido, o Sublime Peregrino, o Filho de Deus, o Filho do Homem. Mas quem foi Jesus? Jesus foi um espírito puro, que viveu conforme os costumes e as necessidades humanas. Ele reencarnou entre nós um espírito puríssimo. E em sua epístola aos Gálatas, Paulo deixa bem claro que Jesus não é Deus, e que nasceu como qualquer homem, sujeito às contingências do corpo carnal. E assim ele diz: mas quando veio o cumprimento do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei. Portanto, meus irmãos, Jesus era um arcanjo encerrado nos estreitos limites da matéria. Ao mesmo tempo, ele era um homem, que era o homem chamado de o homem de Nazaré. O próprio Jesus, ele mesmo, afirmou não ser Deus, quando do alto da cruz ele suplicou, intercedendo por seus algozes: Pai, obrigada, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Quer dizer, quando Jesus disse, ele estava na cruz sendo maltratado por aquela turba multa, se ele fosse Deus, ele não falaria da maneira como ele se dirigiu a Deus, nosso Pai. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso deixa bem claro que Jesus não era Deus. Jesus era Filho de Deus, tanto é que ele se dirige ao Pai que perdoasse aquelas criaturas. Em 3 anos, meus irmãos, ele cumpriu a sua messiânica missão. Então, veja bem, ele trouxe a sua lição, o seu exemplo, o seu sacrifício, a sua mensagem, e tudo isso para que nos deixasse uma marca indelével da duração infinita. Até hoje e daqui para frente, olha que Jesus nos acompanha desde a formação da terra e vai nos acompanhar sempre, porque Ele é o guia protetor da terra, é o nosso guia espiritual. E quando ele veio, veja bem, ele veio num lugar apropriado para deixar esses ensinamentos universais e perenes. Quando ele veio também, essa vinda dele não foi uma casualidade, de jeito nenhum. Ele nasceu na Judéia e os hebreus e os judeus eram os hebreus,
ofereciam todos os requisitos para o sucesso da missão de Jesus, né? Por quê? Porque os romanos eram... É bem difícil de parar, né? Os romanos eram tolerantes com os princípios religiosos dos povos conquistados. Meus irmãos, os romanos eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. E os hebreus não, até tinham orgulho de acreditarem num Deus único, porque eles haviam abraçado o monoteísmo, que é aquela crença na existência de um Deus único, que já vinha sendo trazida, essa ideia já vinha sendo trazida desde a época de Abraão. Só que os romanos, eles eram muito inteligentes. Para serem dominadores daquelas terras, a primeira coisa que eles fizeram foi respeitar a cultura e respeitar a religião dos hebreus, de modo que isso já era algo favorável para que Jesus pudesse, então, trazer a sua missão. E também a influência da cultura grega vigente na época, porque desde a conquista do Alexandre o Magno, que esteve ali naquelas terras, ali na Ásia Menor, ele, por influência da Grécia, ele trouxe as ideias de Sócrates, as ideias de Platão, sobre a imortalidade da alma. Quer dizer, já é um outro aspecto importante. Quer dizer, para Jesus trazer o cristianismo, que é muito importante se acreditar num Deus único. E acreditar que a alma é imortal. E essa ideia foi trazida pelos romanos, pelos soldados de Alexandre o Grande, que vinham dali da Grécia e se influenciaram pelas ideias de Platão e de Sócrates. Então, essa ideia também se disseminou ali na Ásia Menor. E outra coisa importante também, que o paganismo estava em declínio, o paganismo greco-romano, né? Porque eles eram pagãos, acreditavam em vários deuses, e estava em declínio, e já não respondia, essa filosofia deles já não correspondia aos interesses das pessoas. As pessoas não se consolavam mais com aquilo que apregoavam, que pregavam. E isso também foi uma coisa que favoreceu a vinda de Jesus naquele meio. Outra coisa também foi a questão da diáspora. Quando Tito, imperador romano, ele destruiu Jerusalém, os judeus saíram de lá. Uns foram na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, e outros foram ainda para a Grécia, outros foram para o Egito, de modo que as ideias monoteístas e as ideias da imortalidade da alma vazaram, foram para outros cantos, outras regiões, e é claro que essas ideias iam sendo disseminadas. E isso favoreceu, então, a vinda do Cristo para trazer a segunda revelação da lei de Deus. E Emmanuel, referindo-se a esse momento histórico, né, do mundo encarnado, ele escreve: o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra não podia perder a sua posição espiritual depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Quer dizer que as coisas, meus irmãos, não acontecem por acaso. Assim como a vinda da doutrina espírita, né, quase que 2000 anos depois, né, que nós tivemos o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, quase 2000 anos, quer dizer, também não foi por acaso. Não dava para a doutrina espírita vir em menos tempo, porque vários conhecimentos tinham que ser desenvolvidos, a ciência mais desenvolvida, a filosofia.
Então, tudo tem o seu tempo certo. E assim aconteceu com Jesus. Ele teve o tempo certo de trazer a boa nova. Evangelho significa boa notícia, boa nova. Porque eu do grego significa novo, bom. E o gélio, que naturalmente do grego tem parecido, né, com esse gélio, então significa notícia. Então era boa notícia, boa nova. E veio Jesus então, com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, nasceu numa manjedoura, né, no meio da palha, entre os animais, as vacas, os cavalos, os burros, né? E veio ele com uma missão espetacular. E nós, em nossas orações, nós temos que agradecer a Jesus o fato dele ter vindo entre nós, porque hoje, se nós estamos aqui num centro espírita, aprendendo coisas maravilhosas sobre a vida espiritual, nós devemos muito a Jesus, que ele foi o elo entre as duas revelações. Ele foi um elo entre a primeira revelação, trazida através de Moisés, pela mediunidade de Moisés, vieram os 10 mandamentos da lei de Deus, e ele foi o elo também que ligou a doutrina espírita, né, a terceira revelação da lei de Deus, que está ligada à segunda, que é Jesus, porque o Espiritismo, ele é fundamentado na moral de Jesus. E, naturalmente, que também não houve um rompimento da primeira revelação. Então, existe todo um desenvolvimento, um desenrolar, unindo as 3 revelações da lei de Deus, que vem nos auxiliar no nosso progresso, na nossa evolução. E como Jesus ensinava? Tinha Jesus templos enormes? Jesus não tinha nada. Jesus era tão humilde. Ele pregava onde pudesse pregar. Onde ele podia pregar, ele pregava, né? Era na casa das pessoas, era no meio na montanha, entre as plantas, né? Na floresta. Então Jesus pregava onde dava, à beira dos lagos, à beira do mar, sentado numa canoa. Esse era o lugar que ele trazia para nós uma boa notícia que ficaria para a eternidade, porque ele trouxe para nós as leis morais de Deus. E as leis morais de Deus são imutáveis. Não existem outros valores que vêm substituir aquilo que é de Deus. Porque Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. E Jesus veio então trazer o que a humanidade na época, e a humanidade que viria depois, estava à altura de compreender aquelas verdades. E que depois essas verdades foram sendo melhor explicadas pela doutrina, e sempre novas verdades vão chegando à medida que nós vamos evoluindo, né? A verdade, as verdades divinas, a gente nem tem ideia, né, de quantas verdades existem, porque estamos ainda num patamar evolutivo bem baixinho ainda, estamos num plano de prova e expiação. Mas Jesus era altamente inteligente e ele usou alguns métodos, né, para que na sua pregação. Então, um dos métodos, ele pregou, né, ele fazia uma pregação oral na época, não tinha nada por escrito, a não ser assim, alguns pergaminhos que os seus discípulos anotavam e que depois serviram de estudos para outras pessoas que queriam conhecer Jesus, inclusive o Paulo de Tarso, né, que estudou nos pergaminhos, que as pessoas copiavam, né, anotavam daquilo que ouvia de Jesus. Então, a pregação de Jesus era oral, não era uma escola que tinha caderno e livros, não.
Era uma pregação oral. E ele se utilizou de 4 diferentes métodos, né? O primeiro, os ensinos, Jesus ensinava. Os diálogos, Jesus dialogava muito com as pessoas para passar informações. Os sermões, que são belíssimos, 4 sermões maravilhosos que Jesus nos deixou, sendo que o Sermão da Montanha constitui a plataforma do cristianismo. Quem consegue aplicar tudo aquilo que vem no Sermão da Montanha, ele já é um cristão verdadeiro, né? Então ali está, quer dizer, você quer ser cristão, conheça o Sermão da Montanha, com todas as suas bem-aventuranças, aplique aquilo que você já está conseguindo um lugarzinho no reino de Deus. E também as parábolas. Ele escreveu mais de 40 parábolas, né, que nós vamos ver aqui alguns comentários sobre esses recursos. Bom, então, o que são os ensinos ou os ensinamentos de Jesus? Como ensinos, podem ser caracterizadas as informações, as instruções espirituais que transmitia aos seus ouvintes de maneira espontânea ou a propósito de algum acontecimento. Por exemplo, vocês sabem que Jesus era rodeado por uma multidão de pessoas, né? É claro que a grande maioria estava atrás de Jesus porque sabiam que Jesus curava e tentavam a cura das suas doenças. Mas enquanto isso, Jesus passava as suas lições através dos exemplos. E não perdia a oportunidade para estar ensinando aquela população ignorante, sofredora, e Jesus tinha uma profunda compaixão por aquelas criaturas que ali sofriam, desacreditadas de religião. A religião conhecida na época, que era o politeísmo, a crença em vários deuses, não acalmavam os seus problemas, não explicavam as suas necessidades. Então, quando Jesus apareceu, dando novas explicações de fé, de esperança, então a humanidade toda procurou Jesus, e principalmente porque eram muito doentes. Na época a medicina não tinha recurso nenhum, então se encontrasse alguém que curava, meu Deus, que maravilha. E Jesus era procurado por causa disso. Mas, por exemplo, quando ele estava diante dessas multidões cansadas, errantes, e diz lá no Novo Testamento, errantes como ovelhas que não têm pastor, compadecendo-se, Jesus esclarecia aos seus discípulos do grande trabalho ser executado e da falta de obreiros para a tarefa. Como hoje, nós estamos vendo o quanto a humanidade hoje necessita de orientação. Os nossos irmãos, infelizmente, hoje, como eles se retiraram um pouco dos ensinamentos de Deus, porque poucos são aqueles que procuram uma religião, compreender melhor os ensinamentos de Jesus, acreditar na existência de Deus, a humanidade está se transviando, de tal forma que nós sentimos a necessidade de ajudar essa humanidade. E quantos são os trabalhadores hoje? São pouquíssimos. Na época de Jesus era a mesma coisa. Então ele dizia assim para os seus discípulos: na verdade, a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? Então, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para ela. Era um ensinamento que Jesus passava para os seus discípulos, dando para eles um ânimo, mostrando a responsabilidade que depois eles tinham que ter na divulgação desses ensinamentos. E outra, a necessidade da divulgação, porque Jesus trazia
a esperança. E aproveitava também algumas circunstâncias, né, para dar os seus ensinamentos. Um dia eles estavam no templo e Jesus quis aproveitar uma situação ali para dar uma lição para os discípulos. E nesse templo tinha lá um vaso, um recipiente, onde se colocava esmolas, né, para os pobres. E Jesus, com os discípulos, observando as pessoas que ali entravam, então aquelas que tinham muito, até mostravam para os outros que elas colocavam ali uma grande soma. E entrou uma pobre viúva, né, que colocou umas moedinhas, que era o que ela tinha para comprar algum alimento para seus filhos. E colocou com tanto amor, com tanta piedade daqueles que sofrem. E foi um momento que Jesus se aproveitou para mostrar que aquelas moedinhas da viúva eram muito mais valiosas do que as grandes somas que eram colocadas ali para que as pessoas se mostrassem, se ostentassem diante de todos. Aquela viúva, ela sentiu o problema do necessitado, porque nós temos que sentir compaixão das criaturas, senão não fazemos caridade. Não adianta nada dar daquilo que sobra da nossa mesa. Então esse é um ensinamento que Jesus deu. Perceberam? Então ele usava essas situações para passar alguns ensinamentos. E ele mostrou aos discípulos, né, que a verdadeira caridade é aquela que, quando toca o nosso coração, que ficamos com compaixão da pessoa sofredora, que temos assim uma certa piedade, porque a gente reconhece que é difícil não ter um pão para dar para um filho. Então, aquela mulher fez caridade. Então, foi um ensinamento que Jesus passou para mostrar que a caridade deve ser feita com condoimento, quando eu sinto pena da pessoa. Ele também usava os diálogos, né? Então, como que ele fazia? Ele conversava mais demoradamente com alguém, ou respondia a perguntas que lhe eram feitas. Então, era um outro método que ele usava, de dialogar. Aliás, Allan Kardec fala no capítulo 5º do Livro dos Médiuns, que se a gente quer tornar alguém um espírita convicto, a melhor forma é a conversação, é o grupo de estudo. Um dá a sua opinião, o outro tenta entender o que está escrito. Essa troca de ideias, esse estudo em conjunto, ajuda a pessoa a entender melhor o que está estudando. Então, o diálogo, Jesus usava muito, porque ele levava, imagine que a doutrina espírita, ela pregou a fé raciocinada. Você tem que saber que algo existe pelo raciocínio. Então, você não tem que dizer, eu creio em Deus. Mas você, analisando os fatos, você vai chegar à conclusão de que Deus existe. Jesus já fazia isso. Ele não levava assim a um raciocínio positivo, lógico, como na época da doutrina espírita, quando apareceu a doutrina espírita, por causa da filosofia do positivismo. Mas, como é que Jesus levava a pessoa ao conhecimento? Ele insinuava, ele fazia a pessoa pensar. Então, ele jogava problemas para a pessoa resolver e a pessoa chegava a uma conclusão que era lógica. Então, ele insinuava as questões e a pessoa era obrigada a pensar um pouquinho sobre aquilo. De modo que ele não impunha, Jesus não impunha ideias. Ele levava a pessoa a pensar sobre aquele problema, se era certo ou se era errado, né? Então, quantas vezes ele chamou a atenção das pessoas, né? Aquele moço que chegou, né? Chegou um moço
bem riquinho, tinha riquezas, e conhecia todos os mandamentos que Moisés havia deixado, que eram o decálogo, né, os mandamentos da lei de Deus. Então ele falou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o que o mestre disse para ele? Bom, você conhece os mandamentos da lei de Deus? Ele falou: eu conheço, e recitou todos para Jesus. Eu falei: muito bem, agora você vai, né, vende tudo o que tem e volta a me seguir, e vem me seguir. Jesus sabia que ele estava muito apegado às coisas materiais. E ele foi embora e voltou? Não voltou, mas veja que Jesus mostrava que era importante, o que Jesus quis mostrar para ele, que não basta saber os mandamentos, que é preciso vivenciá-los. Então, em muitos diálogos com Nicodemos sobre a reencarnação, com esse moço, para que ele se desprendesse um pouco das coisas materiais, porque quem é muito apegado à coisa material não tem tempo para as coisas divinas, para as coisas de Deus. E Jesus mostrava nos diálogos, ele informava. Quando ele foi tomar água no poço de Jacó, ele encontrou uma mulher lá, uma mulher samaritana. E então ele estabeleceu um diálogo com essa mulher, né? Então, Jesus conversando com ela, então ele disse assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Bom, parece difícil, né? Uma conversa dessa com uma samaritana, que talvez não conhecesse nada das coisas espirituais. Mas Jesus entendeu perfeitamente que aquela samaritana, ela já tinha uma maturidade do senso moral necessária para compreender os seus ensinamentos. E eles começaram a dialogar. Então, veja que os dois sentados ali, né, no poço de Jacó, e Jesus continuava dizendo para ela: Deus é espírito, e é necessário que aqueles que o adoram, adorem-no em espírito e verdade. Por quê? Porque os judeus, eles costumavam eles gostavam de adorar a Deus com atos exteriores. Limpar o prato para comer, jejuar, ficar em jejum, fazer sacrifícios, matar animais ainda para oferecer o sangue a Deus. Eles ainda procuravam amar a Deus de uma maneira exterior. E Jesus mostrou para essa samaritana que não é assim que a gente mostra que a gente gosta de Deus. A gente mostra que ama a Deus fazendo o bem aos outros. E a samaritana tinha condição de entender. Tanto é que nesse diálogo, a mulher disse assim: eu sei que vem o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu o sou. Quer dizer, por que Jesus falou para a samaritana que o Cristo era ele? Porque ele confiou nela. Ele sabia que ela era um espírito já amadurecido, capaz de entender os seus ensinamentos. Então ele se revelou: eu o sou, eu sou o Cristo, né? E aí ela mesma continuou dizendo: e quando ele vier, anunciar-nos-á todas as coisas. Por isso que ele falou: eu sou o Cristo, né? Então, vocês veem que se a gente estudar os ensinamentos de Jesus, veja, essa palestra ela é informativa sobre Jesus. Tem muitos espíritas que não sabem nada de Jesus, e Jesus tem que ser conhecido, porque é sobre os seus ensinamentos que estão assentadas as bases do Espiritismo. Então é necessário que se saiba sobre Jesus. Eu estou dando uma pincelada, porque tem ensinamentos maravilhosos de Jesus, né? E que depois são ratificados e corroborados pela doutrina
espírita. Além dos diálogos, ele também falava por parábolas. Veja bem, o povo, nós ainda estamos na infância da humanidade, né? Imagine naquela época, entende? O povo era muito assim, não era muito capaz de entender conceitos abstratos, a não ser os discípulos de Jesus. Tanto é que Jesus ensinava a todos, mas para os discípulos, ele tinha um ensinamento mais profundo. Ele conversava mais com os discípulos, explicando melhor as coisas de Deus, né? Então, ele usava histórias do cotidiano, da vida deles, do que eles viviam na época de Jesus. Viviam do pastoreio, né, criando cabritos, ovelhas, viviam de tecer, fazer tecidos, tapetes, que os homens, na época de Jesus, eram tecelões. Até hoje, aquela região oriental tem tapetes maravilhosos. E isso é milenar, é uma cultura milenar, que é tudo feito à mão. Então, eles tinham esses costumes, assim, do dia a dia, de pastoreio, de pastar ovelha, de tecer. E Jesus falava da vida deles, do cotidiano, contava historinhas, mas com uma profundidade moral incrível. Então, as parábolas são historinhas aparentemente banais, mas que elas têm um sentido figurado maravilhoso. Traz uma moral universal. E essas historinhas nunca vão cair de moda, nunca vão ser anacrônicas. Por quê? Porque aí está contida uma filosofia universal. É uma filosofia que contém a moral de Deus, as leis morais de Deus. Então, elas não vão cair nunca, não é? E nós temos várias parábolas. Então, esse foi o método que ele mais usou. Porque vocês que trabalham, às vezes, com criança, que tem filhos, que tem netos, ou que já tiveram filhos pequenos, os filhos aprendiam muito com histórias. A gente contava histórias para os filhos. E o conto é uma belíssima forma de uma pessoa aprender com facilidade e não esquecer nunca. Quantos de nós nos lembramos das histórias que os nossos pais contavam, os nossos avós contavam, que traziam lições que até hoje nós utilizamos e dessas lições nós nos servimos hoje. Então, o conto é uma coisa muito interessante, é um recurso muito bom para se gravar um ensinamento. É uma forma de educar. A gente trabalha com as crianças na evangelização infantil, a gente usa histórias para as crianças gravarem os ensinamentos, né? E mesmo na escola, mesmo os contos, as histórias, os romances, ajudam a gente a gravar. E Jesus pegava historinhas curtas, hein? Parábola era historinha curta, e dentro daquela parábola tinha um ensinamento profundo. Tanto é que quando a gente pega uma parábola para desenvolver um tema, olha, dá uma palestra de 2 horas. De tanta coisa que a gente pode extrair de uma historinha simples. Então, a parábola foi o método de ensino mais empregado por Jesus. Elas transmitem conhecimentos, né, através dessas histórias, que constituem grandes verdades espirituais e que continham, assim, uma elevada moral. Então, eram histórias simples, que o povo entendia facilmente, mas que continha ali uma lição profunda de moral. E são mais ou menos 44 parábolas que Jesus nos trouxe. E vocês já ouviram falar, toda hora vocês estão ouvindo palestras, que fala da parábola das bodas, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, a parábola do semeador, né? A parábola do grão de mostarda. Nas parábolas, por exemplo, do tesouro escondido, da pérola,
Jesus dá noções para nós sobre a natureza do reino dos céus. Então ele compara: o reino dos céus é semelhante a um homem que achou no terreno escondido uma pérola. Então ele dá uma historinha que mostra que quando eu valorizo o reino de Deus, é como se fosse uma pérola, uma joia, que eu não quero abrir mão daquilo, porque eu vou entender de tal forma a importância do reino de Deus, que aquilo para mim é como se fosse um tesouro escondido, uma pérola. Ou então, quando eu descubro coisas maravilhosas que o Evangelho traz, que me ajudam na evolução, eu tenho um conhecimento tão pequenininho, eu sou como se fosse uma sementinha de mostarda. Mostarda, meus irmãos, na época de Jesus, era uma árvore, não é a mostarda da verdura que a gente come, uma mostarda, era o nome de uma grande árvore, e que tinha uma semente muito pequenininha. E quando a semente brotava, dava uma árvore enorme, onde os pássaros vinham pousar, fazer os seus ninhos. Então ele falava que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. O que será que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, que quando a gente, na nossa pequenez, começamos a entender as lições espirituais que os mensageiros nos trazem, que os missionários, os profetas, inclusive o Jesus, que foi o que nos ajudou tanto, e a doutrina espírita, os ensinamentos dos espíritos, a gente vai crescendo, a gente vai se modificando, a gente vai mudando o comportamento, vai operando dentro de nós uma reforma íntima, a ponto de você realmente se transformar num anjo, num arcanjo, que todos nós vamos ser. É por isso que reencarnamos e temos que conhecer as lições de Jesus, aplicá-las, conhecer os ensinamentos da doutrina espírita, que é a terceira revelação da lei de Deus, trazida por um ser coletivo, espíritos de escola, através do Allan Kardec, trouxe de maneira mais clara ainda, tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Então, quando nós, usando todos esses ensinamentos, é como se nós fôssemos aquela sementinha que vai germinando, e vai crescendo, e vai dando folhas, e vai dando frutos, flores, etc., e que se torna numa grande árvore. Então, o que é essa grande árvore? Somos nós. A nossa alma se torna um anjo, um arcanjo. E aí vamos habitar o reino dos céus. Então a gente já pode começar a vivenciar o reino dos céus desde agora. Desde que a gente comece a combater os vícios, as paixões. Bom, e se nós fôssemos comentar aqui as 40 e tantas parábolas, nós iríamos ficar a noite inteira, amanhã o dia inteiro, e não ia acabar, porque tem muita lição contida nessas parábolas, não é? Aparentemente, meus irmãos, as parábolas são simples, são superficiais, aparentemente são ingênuas, mas requerem uma cuidadosa interpretação. Eu estou me referindo a isso porque está cheio de gente escrevendo livro, interpretando parábolas, e a gente vai ler aquilo lá, e a gente nota que ela não está sendo interpretada como devia. A gente precisa tomar cuidado, né? A gente pensa que a gente está dando uma interpretação correta para uma parábola, e não é bem aquilo que Jesus quis dizer. Por isso a gente tem que ter um conhecimento profundo da doutrina, do Evangelho de Jesus, para não comer gato por lebre. Isso daqui está escrito assim, olha: contudo, as parábolas requerem uma cuidadosa interpretação, isenta de ideias preconcebidas, a fim de que a sua mensagem seja corretamente decifrada e assimilada.
Então, tem gente que tem uma explicação da parábola no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem gente que pega aquela parábola e dá uma outra interpretação que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas quem é que está dando aquela interpretação? Se não é o Kardec, são os espíritos de escola responsáveis pelo Pentateuco, trazido através de Allan Kardec. Os livros espíritas básicos. Então, por que eu não interpreto do jeito que está interpretado lá? Por que eu tenho que lançar outros conhecimentos que muitas vezes não tem nada a ver? Então, é questão de observar, é questão de observação. O espírita, ele pode ler tudo que ele quiser. Aliás, deve ler. Só que ele tem que conhecer bem a doutrina para não comer gato por lebre. Primeiro eu tenho que estudar Kardec. Kardec é a base. E depois aí eu posso ler as outras coisas, porque aí eu sei, bom, isso aqui está em Kardec, mas isso não está. Eu sou capaz de fazer uma reflexão sobre o que eu estou lendo. E aí nós temos vários, o tesouro escondido, o grão da mostarda, a parábola do fermento, da semente, a parábola do joio e do trigo, do semeador, e tem N parábolas, né? Além das parábolas, ele também escreveu os sermões. Escreveu não, ele fez os sermões oralmente, que depois esses sermões foram passados para os pergaminhos, né? Os sermões de Jesus. O que significa a palavra sermão? Sermão significa um discurso religioso, doutrinário ou moral. É uma prédica, isso de acordo com o dicionário. É uma prédica, reprimenda com intenção de moralizar, é uma repreensão, é uma admoestação. E Jesus trouxe para nós 4 belíssimos sermões. O principal deles, que nós já comentamos, é o Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, que é o Sermão das Bem-aventuranças. Ele é o mais importante dele. Esse sermão, ele foi proferido num monte chamado Curum Aitim, que é próximo da cidade de Cafarnaum. E ele, então, ele ficou vários dias, 40 dias, não é? Meditando no deserto, e quando ele voltou, ele trouxe esse sermão que, como nós já falamos, é a plataforma do reino de Deus, né? É o sermão que contém todos os fundamentos do cristianismo. E aí vocês se lembram, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram. E aí ele vai explicando porque são bem-aventurados, né? Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os limpos de coração, os pacificadores, os que foram perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça e em nome de Jesus, e assim vai. Aí ele também tem o sermão profético. Esse sermão ele foi proferido no Monte das Oliveiras. Esse sermão eu acho ele fantástico, porque ele é muito importante. Jesus, nesse sermão, esse sermão dá para perceber a amargura de Jesus Cristo com a incompreensão dos homens. Que Jesus sabia que ia ser crucificado. E sabia muito bem, porque ele era um visionário, né? Sermão profético, conforme o Evangelho, o profeta é alguém que anuncia as coisas de Deus, podendo ou não ter a condição também de predizer o futuro. E Jesus era tudo isso. Jesus sabia que ele ia ser crucificado, e ele então percebe também que a humanidade ainda tinha muito que caminhar para amadurecer, para poder entender o que ele trouxe. Até hoje a humanidade não entendeu Jesus ainda. Até hoje tem pessoas que nunca nem ouviram falar em Jesus. Tem gente que não faz uma prece. Agora vocês vão perguntar, mas por quê?
Porque as pessoas não procuram. Busca e acharás. Nós temos que buscar coisas espirituais. O nosso raciocínio, será que só dá para entender que a gente nasce, cresce, procria e morre como os animais? Não, nós estamos aqui com uma outra finalidade. Finalidade do crescimento espiritual. Somos seres perfectíveis, criados por Deus, simples e ignorantes. Então, meus irmãos, nós temos que buscar, e Jesus percebeu isso, né? Tanto é que ele orava por nós, viu? Jesus ficou triste porque ele percebeu que os homens fizeram muita resistência para acatar as suas ideias, que foram poucas as pessoas que acataram as suas ideias. Inclusive, os seus discípulos foram também perseguidos, a ponto de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo em Roma. Quantos morreram na fogueira? Quantos adeptos do cristianismo morreram comidos pelos leões? Quantos? Então Jesus, nesse sermão, ele demonstra isso. Nesse sermão, ele adverte os seus discípulos e ao povo que eles iam ter muitas dificuldades no futuro, como até hoje. Os trabalhadores de um centro espírita ou de uma religião cristã que trabalha para o bem têm dificuldades. Quando a gente procura um trabalhador, você procura com vela acesa, não acha. Porque o povo ainda está acostumado a procurar o centro para se beneficiar, para melhorar a vida, para tomar passe, para se curar disso ou daquilo. Mas a gente tem que mudar o procedimento. Se a gente está tendo tantas lições importantes, está na hora de tomar atitude, levantar da cadeira e trabalhar. Porque o trabalho vai trazer para a gente saúde, compreensão e vai nos elevar cada vez mais. O trabalho dignifica o ser humano. E Jesus, então, fala também, olha que coisa importante, hein? Ele fala nesse sermão sobre o cuidado que nós devemos ter com relação aos falsos profetas. Olha o que nós estamos vendo hoje. Quanto falso profeta aí, que está vindo nas religiões, cometendo barbaridades, né? Negando com as atitudes aquilo que prega com as palavras. Jesus tinha essa preocupação. E tanto é que no Evangelho de João está escrito lá, né? Que no final dos tempos haveria de vir tantos falsos profetas que enganariam até mesmo os escolhidos. Presta atenção no que anda acontecendo atualmente e que tem acontecido noutras épocas. Precisamos tomar cuidado, por isso a vigilância. Agora, o falso profeta a gente também pode ser, viu? Que a gente fala, toma cuidado com o falso profeta. Agora a gente precisa tomar cuidado até que ponto não somos nós os falsos profetas. É isso que a gente tem que analisar e ponderar. Porque a gente pode ser também, por que não? E todos nós podemos passar por processos obsessivos. Por isso, olha o que os Espíritos dizem. Eles dizem, instruí-vos e amai-vos, amai-vos e instruí-vos, vigiai e orai, para não cair em tentação do inimigo. Jesus também, no sermão profético, ele alerta, não é, que a falta da prática da fraternidade vai trazer muitas guerras. E a gente está vendo isso já faz muitos anos, né? A falta da fraternidade. E assim por diante. E o último sermão, que é o sermão do cenáculo, que esse é maravilhoso também, meus irmãos. Tem mais um sermão ainda, além desse, né? O sermão do cenáculo é aquele da Santa Ceia, que Jesus reparte o pão, fala que o pão é o Evangelho, que o vinho é o Espírito contido no Evangelho, que a gente tem que vivenciar. Depois tem a cena, aí vem o Judas, que quando Jesus falou que um daqueles ali iriam traí-lo,
e aí foi a descoberta que o Judas estava tramando contra Jesus. Vem a cena do lava-pés também, que Jesus mostra a humildade, né? E depois o último sermão, que ele promete o Consolador prometido, quer dizer, ele diz que viria no final dos tempos, que o Pai enviaria o Consolador prometido, que acabaria de explicar todas as coisas que ele trouxe e outras coisas mais. Fala da necessidade do amor entre todos, do amar-vos uns aos outros. Por muito vos amardes, que eu vos reconhecereis que sois meus discípulos. Então é um sermão belíssimo. E o que é mais interessante, que arrepia a gente nesse sermão, é que ele orou pelos discípulos da época e orou pelos futuros discípulos do cristianismo. Quem são os futuros discípulos do cristianismo? Somos nós. Jesus, naquela época, orou por nós. Olha a grandeza, a grandeza do Espírito de Jesus. Ele orou pelos discípulos que viriam, porque ele sabia que o seu reino, o reino que ele trouxe de Deus, iria se expandir pelo mundo todo, quase. A metade da terra hoje é cristã. E ele orou por nós. E saiu e foi para orar também com alguns discípulos. Sabia que naquele momento ele ia ser pego, ia ser traído por Judas, que vieram soldados, né? E naturalmente ele pediu para alguns discípulos que o seguiram na sua oração, que orassem por ele, porque ele ia passar por uma dificuldade muito grande. E quando ele volta, ele se distancia um pouco dos seus discípulos. Quando ele volta, os discípulos estavam fazendo o quê? Dormindo. Não somos nós que vamos morrer mesmo, né? Entende? Os discípulos de Jesus estavam dormindo. E Jesus estava no seu derradeiro momento. Isso também é simbólico. Quantos de nós não dormimos no momento em que nós temos que abraçar a causa e trabalhar em favor da humanidade? Tudo tem lição em Jesus. E o último sermão foi o sermão dos ais, né? Então, esse sermão dos ais, ele conta o seguinte, é uma advertência que ele faz aos escribas. Vocês já ouviram falar nesse sermão dos ais? É difícil, né, as pessoas falarem, mas é o sermão dos ais. Ai daquele, entende? Então, são 8 sermões. Então, é um sermão que ele faz uma advertência aos escribas, aos fariseus, ao povo todo, incluindo as autoridades, alertando sobre a excessiva preocupação com as aparências exteriores, que era a grande preocupação de Jesus com relação aos fariseus. Eles sabiam tudo que o Moisés tinha trazido dos 10 mandamentos, através da mediunidade, vieram os 10 mandamentos da lei de Deus, só que eles sabiam, mas não aplicavam em nada. Eles não tinham compaixão de ninguém, por ninguém. Os fariseus tinham orgulho. Olha o orgulho dos fariseus, qual era a causa desse orgulho? Que eles eram o único povo que acreditava num Deus único. Eles se orgulhavam disso daí. Então, só que a preocupação com Deus era só com atos exteriores. Eles não se reformavam interiormente. É isso que Jesus queria que eles fizessem. Que eles não adiantavam ficar ostentando ares de bondade, se no fundo eles eram aves de rapina. Então, era nesse sermão que Jesus, até ele tem um trechinho, que ele fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina. Então são 8 sermões que, ai daquele que faz isso, ai daquele que... Esses são sermão dos ais. Então esses, meus irmãos, foram os recursos que Jesus usou. Claro que ele tinha muito mais, né? Mas ele usou isso sobejamente. Durante 3 anos não deixou de dar um ensinamento, aproveitava todas as situações, nas festas. Jesus
ele não ficava longe da sociedade. Ele se inseria com as pessoas, entende? Para poder dar os ensinamentos que precisava dar. Agora, por que é importante a gente falar de Jesus? Porque Jesus trouxe para nós tudo aquilo que devemos saber, e aplicando isso tudo, nós vamos adentrar o reino dos céus através da nossa evolução. E a nossa evolução se faz através das inúmeras reencarnações, mas muito bem trabalhadas, muito bem conduzidas. E então, meus irmãos, levem aqui a reflexão, um incentivo para o estudo dos preceitos de Jesus, que são os preceitos de Deus. E que vocês tenham um Natal muito feliz, muita reunião de família. Só que essa reunião de família feliz, alegre, sem bebida, né? Sem excesso de bebida. Aliás, melhor seria se não tivesse nenhuma. Em paz, para ver serenidade. Mas o ideal é fazer isso todos os dias da nossa vida. Vivenciar o Natal de Jesus no nosso dia a dia, aplicando os seus ensinamentos e seguindo os seus exemplos. Que Jesus esteja com todos.